Hasta la vista, baby. Com o sucesso inesperado de O Exterminador do Futuro, não demoraria para que surgisse o interesse em produzir uma continuação. Eu voltarei. Contudo, iniciar a produção de um segundo filme não foi uma tarefa simples. As discussões sobre uma continuação se arrastaram até 1989, afetadas tanto pelos compromissos de James Cameron com Aliens: O Resgate e O Segredo do Abismo, quanto por impasses legais envolvendo os direitos da franquia. A realização dependia da aprovação da Haendale Film Corporation, detentora de metade dos direitos, que Cameron havia cedido para viabilizar o primeiro filme. Durante esse período, o cineasta também se casou e se divorciou da produtora Gale Ann Hurd, que havia adquirido a outra metade. Mas a iniciativa para viabilizar o projeto não partiria do diretor James Cameron. Arnold Schwarzenegger sabia que a Haendale enfrentava dificuldades financeiras e convenceu seu amigo Mário Kassar, dono da Carolco Pictures, produtora responsável por diversos sucessos de filmes de ação nos anos 80 e com quem havia trabalhado em O Vingador do Futuro, a adquirir os direitos da obra. E o estúdio de Kassar acabou concretizando o acordo para dar continuidade à história por 17 milhões de dólares. Quase o triplo do orçamento total do primeiro filme. É isso aí. Dinheiro fácil. O Mário Kassar foi extremamente importante nesse processo. Um dia, recebi uma ligação do Arnold e ele me disse: "Acho que você é o único que consegue fazer isso acontecer. Já tentamos de tudo e era realmente uma ótima oportunidade, mas era muito complicado. Para fechar o acordo com a Haendale, eu disse para o John Daly: você me venderia os seus direitos do Exterminador? Ele disse: bom, se você me der 10 milhões de dólares, eu vendo. Eu respondi: eu te faço um cheque agora. Mas ainda faltava a confirmação do retorno de James Cameron ao projeto. A princípio, ele estava relutante, pois considerava que o arco da história do Exterminador e de Sarah Connor havia se encerrado no primeiro filme. Determinado a recuperar seu investimento, Kassar estava disposto a dar início à produção com ou sem a participação do diretor, e fez uma última oferta para Cameron escrever o roteiro e dirigir o longa. Recebi uma ligação do pessoal da Carolco que tinha comprado os direitos e perguntaram: você quer fazer o filme? Bom, eu não sei. E disseram: vamos te pagar 6 milhões de dólares. Bem, como posso ajudá-los? Devido ao cronograma apertado, Cameron teve apenas 7 semanas para escrever um novo roteiro totalmente do zero. O processo foi acelerado devido a uma data de lançamento pré-definida pela distribuidora, ocasionando um cronograma apertado de filmagens. E foi nesse período que surgiram as ideias que mudariam totalmente o conceito da trama, sobretudo no que dizia respeito ao próprio Exterminador, que agora teria como diretriz proteger John Connor. Quem te mandou? Você mandou. 35 anos no futuro, você me reprogramou para ser seu protetor aqui. No início, o Arnold foi totalmente contra a ideia. Ele quis se encontrar comigo para conversar sobre o roteiro. Eu vi que ele não estava muito feliz. Tá bem, qual é o problema? E ele disse: Jim, eu não mato ninguém. Você não é mais um exterminador, tá? Entendeu? A minha primeira reação foi: que bobagem. A ideia, que a princípio parecia ser um tanto quanto contraditória com o filme anterior, acabou abrindo a mente do ator, que viu uma oportunidade de reinventar seu personagem. Arnold estava preocupado com a reação dos fãs à mudança de tom do Exterminador. Agora você é o mocinho, o defensor, é o protetor. Ele disse: certo, tá bem, mas eu posso atirar nas pernas deles? Tá bom, vamos atirar nas pernas deles, que tal? Ele disse: tá bom. Levanta a mão e diz: eu juro que não vou matar ninguém. Eu juro que eu não vou matar ninguém. Mas quando James Cameron me explicou que, pro garoto, eu era o cara bonzinho, mas para todo mundo que tentasse chegar perto daquele garoto, eu era um cara muito, muito mau, eu disse: uau, isso é uma sacada e tanto. E acho que é por isso que as pessoas, com o passar do tempo, viam o Exterminador como um dos maiores vilões e também um dos maiores heróis. O que você tá fazendo? Ele vai viver. E agora, com o foco da história mudando de um thriller de ficção científica para uma grande e ambiciosa produção de ação,
Apostando também no vínculo quase familiar entre Sarah, John e o Exterminador, James Cameron se preparava para iniciar as filmagens de O Exterminador do Futuro 2, O Julgamento Final. Após a tentativa fracassada de eliminar Sarah Connor, a Skynet envia um novo exterminador ainda mais avançado e letal, capaz de assumir qualquer forma graças à sua composição de metal líquido e com uma única missão: assassinar John Connor, o homem que irá liderar a resistência contra as máquinas. Para impedir esse destino, o próprio John envia do futuro um T-800 reprogramado, encarregado de proteger sua versão mais jovem. Sarah e John precisam encontrar uma maneira de destruir a tecnologia que poderá levar à extinção da humanidade, enquanto tentam sobreviver aos ataques de uma máquina praticamente indestrutível, que fará de tudo para completar sua missão. Uma das principais preocupações de James Cameron antes de iniciar as filmagens era garantir o retorno da atriz Linda Hamilton. O diretor não queria correr o risco de escrever um roteiro centrado em Sarah Connor sem a certeza de que a atriz aceitaria participar do projeto. Um cuidado para evitar a mesma incerteza que enfrentou com o Sigourney Weaver na pré-produção de Aliens, O Resgate. Cameron sequer cogitou outras atrizes para interpretar Sarah e deixou claro para Mário Kassar que não finalizaria o roteiro sem a confirmação de que Linda Hamilton reprisaria o papel. Eu realmente queria a Linda no filme e eu disse: "Vocês conversaram com ela?" E disseram: "Não." "Tá bom, então deixa que eu falo com ela. Porque eu preciso saber se ela tá dentro ou fora antes de sequer escrever um roteiro. Não quero escrever um roteiro para ela e repetir a experiência com a Sigourney Weaver, onde eu tinha um ótimo roteiro pronto e a atriz nem tinha assinado o contrato. Então, eu procurei a Linda e disse: "Certo, nós vamos fazer um filme do Exterminador." E ela: "Só tem uma coisa que eu quero ser louca." Como vai, Dr. Silberman? A realidade da personagem havia mudado desde o filme original, principalmente com o nascimento de seu filho, John Connor, agora com 10 anos de idade, fazendo com que Sarah não fosse mais o alvo principal do exterminador, mas sim a criança. Felizmente, ela tinha uma atuação que não tinha sido explorada no primeiro filme. A gente não via isso até a Linda treinar e se preparar para o segundo filme. E daí surgiu uma versão completamente nova da Sarah Connor. E acho que foi aí que ela se tornou uma espécie de ícone feminina. Ela realmente brilhou no papel e você pode vê-la num nível totalmente novo. Não apenas dela como atriz, mas meio que da Sarah Connor como personagem. Para interpretar essa nova fase, Linda Hamilton passou por um treinamento militar intensivo. Como Sarah havia se tornado uma exímia atiradora, a atriz precisou dominar o manuseio de pistolas e fuzis de assalto, mesmo sem nunca ter disparado uma arma de fogo antes. Além disso, ela seguiu uma dieta rigorosa, perdendo cerca de 12 quilos para alcançar o preparo físico visto no filme. E se quiser se livrar de alguém, diga "Hasta la vista, baby". Hasta la vista, baby. Centenas de garotos realizaram testes para o papel de John Connor. A maioria possuía experiência em comerciais de TV, o que desagradava Cameron, já que esses atores mirins estavam condicionados a sorrir e demonstrar entusiasmo diante das câmeras. Sem nenhuma experiência prévia em atuação, Edward Furlong, na época com 13 anos, apresentou o comportamento autêntico que o diretor procurava. O Ed foi encontrado por nossa produtora de elenco. Ele não veio por meio de uma agência, ele nunca tinha feito nada. Ela literalmente foi pra rua para encontrar talentos brutos e sem experiência. A primeira vez que eu fiz o teste, eu nem tinha um roteiro. Eu só tinha que ficar gritando com a produtora como se ela fosse minha mãe. Depois que eu fiz o meu último teste, o Jimmy disse: "Não conta pra ninguém, mas você conseguiu o papel."
Aquilo foi incrível. O jovem ator precisou passar por aulas de interpretação e aprender a pilotar motocicletas. Curiosamente, Cameron era contrário à exibição de crianças usando armas de fogo em tela. E devido a isso, foi estabelecido no roteiro que John apenas manusearia os carregadores de munição, sem portar as armas de fato. A ideia inicial de Cameron era que a Skynet enviasse ao passado 2 modelos T-800 idênticos, ambos interpretados por Schwarzenegger. No entanto, o diretor concluiu que o embate físico entre 2 clones não seria tão interessante. Cameron, então, passou a desenvolver um antagonista cuja ameaça não residisse em seu porte físico, mas em sua capacidade de alterar a própria estrutura corporal. Michael Biehn chegou a ser considerado para interpretar o vilão. A premissa era que o T-1000 assumiria deliberadamente a aparência de Kyle Reese, completando a inversão de papéis em relação ao primeiro filme, mas a ideia foi descartada pelo risco de confundir o público. O papel do T-1000 foi designado a Robert Patrick, que chamou a atenção de Cameron por sua participação em Duro de Matar 2. O diretor buscava um ator com um biotipo mais magro e com um aspecto mais jovem, perfil que Patrick atendia perfeitamente. Bom, eu queria encontrar alguém que fosse um bom contraste para o Arnold. Um protótipo avançado de exterminador que fosse mais assustador que o modelo antigo. Tinha uma certa calma nele. E essa calma é que o tornava assustador. Na construção do personagem, Patrick utilizou como referência a atuação de Arnold no longa original, além de ter estudado os movimentos de animais predadores. Ele passou por um treinamento tático com armas de fogo para garantir que não piscasse ao efetuar disparos, com o objetivo de reforçar a natureza mecânica do assassino. O ator também treinou corrida de forma exaustiva, condicionando-se a respirar apenas pelo nariz. Esse preparo físico o tornou tão rápido que ele chegou a alcançar a motocicleta de John Connor durante a primeira cena de perseguição. Na primeira vez, eu peguei o garoto. Não faço ideia de quão rápido corri. Não podemos usar aquele take. John Connor teria morrido e o mundo acabado. Janelle Voigt, a mãe adotiva de John Connor, foi interpretada por Jeanette Goldstein, que havia trabalhado com Cameron em Aliens, O Resgate, ganhando reconhecimento por seu papel como a Soldado Vasquez. Venha comigo se você quiser viver. As filmagens de O Exterminador do Futuro 2 começaram em outubro de 1990 e foram concluídas 6 meses depois, em 28 de março de 91. 3 semanas além do cronograma. O filme não foi rodado em ordem cronológica, com a produção priorizando as cenas que exigiam efeitos visuais mais complexos. Permeado por conceitos inovadores, como um organismo de metal líquido capaz de assumir qualquer forma, uma guerra futura travada por máquinas assassinas e tecnologicamente avançadas, a visão de Los Angeles sendo atingida por uma explosão nuclear e ciborgues submersos em aço incandescente, o filme elevou significativamente o nível de ambição em relação ao original. O drama humano de O Exterminador do Futuro 2 foi sustentado por centenas de efeitos visuais impressionantes. Me dá um cartucho! Conceber essas ideias foi relativamente fácil, colocá-las em prática na tela, nem tanto. Embora seja amplamente lembrado pelas inovações em computação gráfica, o longa também fez uso extensivo de efeitos práticos, incluindo miniaturas, próteses e animatrônicos, desenvolvidos por diferentes estúdios de efeitos especiais. Entre eles, a Fantasy II foi novamente contratada para a fabricação das miniaturas. A equipe expandiu e refinou significativamente as sequências da Guerra do Futuro vistas no primeiro filme. Combinando cenas de combate com atores e efeitos visuais, os artistas criaram um vasto campo de batalha que retrata o conflito entre humanos e máquinas.
o icônico endoesqueleto também retornou para a sequência. A equipe de Stan Winston uniu forças com o animador de stop-motion Peter Kleinow para criar um verdadeiro exército dessas máquinas. É o mesmo endoesqueleto, basicamente o mesmo design. Nós o refinamos, mas é muito mais avançado tecnicamente do que o endoesqueleto do primeiro filme. É, na verdade, mais avançado artisticamente também. Eles conseguem fazer muito mais. Existe mais vida naqueles endoesqueletos. Mas redesenhar o endoesqueleto original foi apenas o começo para Stan Winston. Uma das principais tarefas de sua equipe foi aprimorar o design da maquiagem do Exterminador, elevando o nível de realismo em relação ao primeiro filme. Arnold chegava a passar mais de 6 horas na sala de maquiagem, com 2 profissionais trabalhando no rosto dele, tempo que podia se estender ainda mais à medida que a deterioração da pele do Exterminador avançava ao longo do filme. Felizmente, o Arnold encara tudo com profissionalismo. Ele nunca reclama. Mais 3 horas disso? Eu não sei se vou aguentar. Uma das sequências mais complexas do filme, ao combinar efeitos práticos e digitais, é a explosão nuclear no pesadelo de Sarah. A empresa Fort Ward Productions foi contratada exclusivamente para desenvolver os efeitos dessa cena, colocando o espectador diante do fim do mundo sob o ponto de vista da personagem. Para alcançar o máximo de realismo, a equipe estudou extensivamente registros reais de testes nucleares e construiu uma miniatura altamente detalhada da cidade de Los Angeles. Vastas áreas urbanas foram reproduzidas com extremo nível de detalhamento, com um único propósito: serem completamente destruídas em cena. Já no momento em que o corpo de Sarah é pulverizado pela explosão, a equipe de Stan Winston desenvolveu complexos bonecos animatrônicos de Linda Hamilton, capazes de retratar os diferentes estágios de desintegração da personagem. Muito bem, atire! Além de Sarah Connor, outros bonecos animatrônicos ainda mais sofisticados do que no primeiro filme estiveram presentes na sequência. Um exemplo está na cena em que o Exterminador precisa abrir caminho à força por um esquadrão da SWAT, sob uma enxurrada de tiros. Para essa cena, foi criado um dublê animatrônico de Arnold capaz de suportar os impactos dos disparos. 2, 3, 4. Perfect. Lighten up. Very nice. It's just a movie. What? Okay, you don't get paid, so what? I make it for you, okay? Relax. Entre as cenas mais memoráveis do filme, e realizada quase inteiramente com efeitos práticos, é a perseguição envolvendo John Connor numa motocicleta, o T-1000 ao volante de um caminhão e o T-800 a bordo de uma Harley Davidson. Para viabilizar as filmagens, a equipe precisou controlar o fluxo de água dos extensos canais de drenagem de Los Angeles, permitindo gravar a cena de perseguição com segurança. Uma rampa de madeira foi construída e posicionada para que o caminhão avançasse em alta velocidade e despencasse de cima do viaduto. Diversas câmeras foram posicionadas para capturar todos os ângulos possíveis, e o próprio James Cameron acompanhava a ação de perto, a bordo de um sidecar, operando uma câmera durante os takes. Num dos momentos mais perigosos da sequência, a moto do T-800 precisava saltar cerca de 18 metros de distância, com uma queda de aproximadamente 5 metros. Por questões de segurança, o salto foi realizado com o auxílio de cabos, posteriormente removidos digitalmente na pós-produção.
Nas versões originais exibidas nos cinemas e em VHS, ainda era possível ver nitidamente o rosto do dublê, mas em remasterizações mais recentes, Cameron utilizou tecnologia digital para inserir o rosto de Arnold na cena. A destruição do teto do caminhão guincho não estava exatamente planejada. Ela ocorreu porque o veículo simplesmente não conseguia passar por baixo dos viadutos do local. Para concluir a sequência, diversas explosões reais também foram utilizadas, reforçando o impacto e o realismo da cena. A destruição do prédio da Cyberdyne foi realizada inteiramente com efeitos práticos. A equipe explodiu um edifício comercial abandonado de 4 andares que já estava programado para demolição. A estrutura foi preparada com centenas de litros de combustível e detonadores, garantindo a destruição completa do local. De forma inacreditável, a sequência de perseguição envolvendo o helicóptero também foi executada com efeitos práticos. Nos takes em plano aberto, a aeronave foi de fato pilotada por baixo de um viaduto, enquanto nos planos fechados, a equipe de produção utilizou uma réplica em escala real do helicóptero suspensa por uma grua. Durante a perseguição final, uma das cenas exigia que o exterminador saltasse de uma picape em alta velocidade em direção a um caminhão-tanque de nitrogênio, manobra executada por um dublê de Arnold. Após uma derrapagem bem-sucedida, o caminhão tomba de lado e segue sendo arrastado por cabos. A sequência havia sido planejada para ser realizada inteiramente sem efeitos especiais. No entanto, como James Cameron não conseguiu posicionar o veículo exatamente no ponto desejado, o resultado final foi obtido por meio da combinação de imagens reais com miniaturas. Espere! Não é muito quente. Voltem! Para o clímax do filme, uma usina siderúrgica desativada foi adaptada pela equipe de produção, recriando visualmente o ambiente de calor intenso do aço fundido. Na prática, porém, a temperatura no local girava em torno de 5 graus, o que tornava difícil até mesmo que os atores suassem durante as cenas. O tanque de metal derretido, por sua vez, era uma ilusão, uma estrutura de acrílico iluminada, preenchida com água, óleo mineral e açúcar de confeiteiro, criando o efeito visual do material incandescente. A irmã gêmea de Linda Hamilton também participou das filmagens. Sem experiência prévia como atriz, Leslie interpretou o T-1000 disfarçado de Sarah Connor, possibilitando a realização de cenas com duplicação física da personagem sem o uso de efeitos digitais. E assim como no primeiro filme, diversas cenas foram realizadas com o uso da técnica de retroprojeção, na qual imagens previamente gravadas são exibidas numa tela, para que os atores contracenem em frente a elas durante as filmagens. Os efeitos sonoros também receberam atenção especial, sendo aprimorados por meio da clássica técnica de Foley. Em
Embora o estúdio de Stan Winston tenha aprimorado imensamente as técnicas utilizadas para criar os efeitos do T-800 no segundo filme, a equipe estava prestes a explorar um campo totalmente inédito, com os efeitos sem precedentes do T-1000. O desafio exigiu um esforço conjunto entre a equipe de Stan Winston e a Industrial Light and Magic, inovadora empresa de efeitos especiais fundada por George Lucas. Era um constante jogo de cintura lá no começo, para decidir o que seria feito com truques de câmera, o que seria feito com efeitos práticos, e então o que a gente precisaria que a ILM fizesse para nos ajudar com a parte da câmera e vice-versa. E tudo simplesmente funcionou tão perfeitamente quanto poderia ser. Representar o T-1000 era uma aposta arriscada. A computação gráfica ainda estava em estágio inicial e não havia um plano B caso a tecnologia não funcionasse ou não pudesse ser integrada de forma convincente com os efeitos práticos. A ideia de criar um personagem de metal líquido já existia desde o primeiro filme, mas na época, as limitações técnicas e o orçamento tornavam sua execução inviável. Isso mudou após James Cameron dirigir O Segredo do Abismo, onde um personagem criado digitalmente indicava que aquele conceito finalmente poderia sair do papel. Embora essa missão não fosse tão simples, já que no longa de 1989, a própria ILM levou meses para concluir uma única cena de 75 segundos. Um homem de metal líquido é um salto e tanto em relação àquela cobra de água. E a gente teve que desenvolver uma abordagem totalmente nova, porque mesmo não sendo orgânico, ele precisava incorporar as características do T-1000, que é, na verdade, o Robert Patrick. Foi uma oportunidade muito empolgante. Cai fora. Eles tinham só 9 meses, o que foi a parte realmente assustadora, em fazer essas cenas super complexas. Tiveram que criar uma tecnologia nova, e aí tiveram que aplicá-la e terminar tudo dentro do prazo. E assim como em O Segredo do Abismo, a ILM também utilizou um processo inovador de escaneamento a laser para capturar as formas e as expressões faciais de Robert Patrick, garantindo maior realismo às transformações. Também foi feito um mapeamento detalhado de todos os movimentos do ator, para que pudessem ser digitalizados e transformados com computação gráfica, como na sequência em que o T-1000 atravessa as barras de ferro no hospital psiquiátrico. É engraçado, na verdade, para um ator orgânico conseguir interpretar um personagem tão tecnológico, porque eu não faço ideia de como o pessoal da ILM fez aquelas coisas. Eles queriam saber como é que eu levantaria do chão. Então eu lembro deles colocarem uma manta de alumínio em cima de mim e eu me levantando quase como uma flor e simplesmente... No total, cerca de 15 milhões de dólares do orçamento foram destinados aos efeitos especiais, sendo aproximadamente 5 milhões apenas para o T-1000. Somente esses valores gastos em efeitos já ultrapassavam o custo total do primeiro filme. Quando as habilidades do T-1000 iam além do que podia ser feito com maquiagem, próteses ou animatrônicos, a ILM assumia, redefinindo o padrão da animação computadorizada. Os efeitos eram tão complexos que renderizar apenas 15 segundos de cena podia levar até 10 dias. A técnica central utilizada foi o morphing, que se tornaria extremamente popular nos anos 90, aparecendo, por exemplo, no videoclipe Black or White, de Michael Jackson. Apesar do avanço digital, o T-1000 também dependia de soluções práticas engenhosas. Durante a perseguição a John Connor, ele assume diferentes formas e utiliza lâminas como sua principal arma. Para essas situações, a equipe de Stan Winston produziu centenas de peças com acabamento metalizado. O braço pontiagudo utilizado na casa foi construído em fibra de vidro e plástico, passando por várias etapas até atingir o resultado final. And action!
Outro caso curioso envolve os irmãos gêmeos Don e Dan Stanton, que interpretaram o segurança do hospital. Mesmo com a possibilidade de duplicar de forma real o personagem em cena, a equipe de Stan Winston também precisou criar um dublê animatrônico e uma lâmina retrátil, utilizados no momento em que o personagem é perfurado no olho. Quando John e o Exterminador resgatam Sarah Connor do hospital psiquiátrico, a cabeça do T-1000 é partida ao meio por um tiro a queima-roupa. Para criar esse visual, o estúdio de Stan Winston construiu 2 bonecos articulados a partir de uma escultura em argila do rosto de Robert Patrick, que foi dividida ao meio e retrabalhada para formar a área de explosão. Um dos modelos podia ser utilizado como uma espécie de máscara por um dublê, permitindo uma movimentação corporal mais natural durante a ação. Já o segundo possuía componentes animatrônicos, com mecanismos independentes para os olhos em cada lado do rosto. As peças foram produzidas em espuma com acabamento metalizado, simulando o aspecto de metal líquido, e o desfecho da cena foi concluído digitalmente. Ao chegarem à usina siderúrgica, o T-1000 é congelado por nitrogênio líquido após o tombamento do caminhão-tanque. Para destruir o vilão, a equipe de efeitos especiais preencheu um manequim com fragmentos metálicos. Em seguida, o implodiram utilizando pequenos explosivos e ar comprimido para direcionar os estilhaços pelo chão. E quando ele aparece em estado líquido tentando se regenerar, a equipe realmente utilizou pequenas gotas de mercúrio líquido. Mesmo tomando todas as precauções de segurança para evitar a vaporização desse elemento altamente tóxico, o supervisor de efeitos Robert Skotak acabou hospitalizado com sintomas de envenenamento por mercúrio. No confronto físico com o T-800, quando o T-1000 é rasgado por uma barra de metal, Robert Patrick utilizava uma prótese que simulava a divisão do corpo e ocultava seu braço direito. Com a câmera posicionada do lado oposto, a abertura permanecia invisível ao público até o momento em que a barra se aproximava, e só era revelada completamente no ângulo frontal da cena, criando a ilusão do corpo sendo rasgado no impacto. No momento em que o antagonista se regenera após receber disparos, a equipe desenvolveu próteses de látex com acabamento metalizado, que eram embutidas no figurino de Robert Patrick. Equipadas com mecanismos de mola, elas eram acionadas por controle remoto e se abriam na hora do impacto, simulando os tiros, e a regeneração dos ferimentos era completada na pós-produção com computação gráfica. Na sequência, Sarah Connor atira a queima-roupa com uma escopeta contra o T-1000, abrindo um enorme buraco na cabeça do vilão. A elaboração do truque começou com a montagem de uma cabeça detalhadamente moldada em argila. Uma área de explosão foi esculpida em seu interior, que depois receberia dispositivos internos para permitir a movimentação do olho e da sobrancelha, por meio de controle remoto. Após o Exterminador lançar uma granada contra o T-1000, o corpo do androide se expande violentamente. Para essa etapa, a equipe de Stan Winston construiu 3 bonecos baseados no ator. O primeiro, mantido fechado por um mecanismo interno, se abria de forma abrupta, imitando a explosão. O segundo era manipulado por hastes, com os olhos e a mandíbula controlados remotamente e a cabeça movimentada por cabos. O terceiro, um pouco mais rústico, foi utilizado na queda final do personagem no tanque de aço derretido.
Assim como no primeiro filme, Cameron foi pressionado pelo estúdio para reduzir a duração da obra. Avesso à ideia de cortar sequências inteiras do filme, ele tentou uma abordagem inusitada na sala de edição. Bom, eu fiquei tão desesperado no segundo filme, tentando diminuir o longa para uma duração aceitável, que achávamos que fosse aceitável, que parei para pensar se a gente precisava mesmo de todos aqueles quadros. Se a gente tirasse um quadro a cada segundo do filme todo, o tempo total seria reduzido em alguns minutos. E os editores acharam que eu tinha pirado. Eu insisti para tentarmos, já que ninguém tinha feito aquilo. Nós tiramos um quadro a cada 24. E ficou um desastre. A imagem pulava, os cortes caíam no lugar errado, dava para ver perfeitamente e simplesmente não funcionou. A tentativa técnica fracassou, obrigando o diretor a remover do filme trechos que considerava importantes, incluindo a sequência onírica em que Kyle Reese aparece no hospital para encorajar Sarah a continuar lutando. Além do final oficial exibido nos cinemas, onde após a destruição do T-1000 e a autodestruição do T-800, Sarah Connor e John seguem por uma estrada à noite, enquanto ela reflete sobre o futuro da humanidade. Porque se uma máquina, um exterminador, pode aprender o valor da vida humana, talvez nós possamos também. Existe também um final alternativo, que mostra uma Sarah Connor idosa em 2029, num parquinho, observando John brincando com sua filha. Ela afirma que o julgamento final nunca aconteceu, indicando que as ações do filme mudaram o destino com sucesso. Mas James Cameron optou por não utilizá-lo por ser otimista demais e também tornaria difícil criar novas sequências da franquia, já que o conflito seria totalmente resolvido. Fiquem aqui. Eu vou voltar. Contando com um orçamento de 102 milhões de dólares, sendo o filme mais caro já produzido até a data de seu lançamento, O Exterminador do Futuro 2 arrecadou mais de $500 milhão mundialmente, tornando-se um sucesso absoluto de bilheteria. Mas o sucesso do filme foi muito além do retorno comercial. The Oscar goes to Dennis Muren, Stan Winston, Gene Warren Jr. and Robert Skotak. Terminator 2: Judgment Day. O longa foi indicado a 6 categorias do Oscar, levando os prêmios de melhores efeitos visuais, melhor som, melhor edição de som e melhor maquiagem. Seu alcance na cultura pop também foi ampliado pela parceria com a banda Guns N' Roses, que resultou no clipe temático de You Could Be Mine. E a franquia ainda ganharia mais 4 filmes, além de uma série dedicada a expandir a história de Sarah e John Connor após os eventos do segundo longa, uma animação mais recente produzida pela Netflix e diversos jogos de videogame. Mas nenhuma das sequências alcançou o mesmo fenômeno de O Exterminador do Futuro 2, considerado até hoje por muitos o melhor filme de ação de todos os tempos. O filme era totalmente ambicioso, mas a parte ambiciosa faz parte da magia. Você precisa ser ambicioso, porque tem que estar disposto a trabalhar muito duro para mostrar ao público algo que eles nunca viram antes. And cut! Cut it! Very nice. That's a wrap! Se você gosta desse tipo de conteúdo, não esquece de deixar um like, se inscrever no canal e ativar as notificações. E nos vemos no próximo vídeo. Até mais!